Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Livro Promessa para os Últimos Dias, capítulo 7. Promessas para os cristãos. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são postos de lado, as más ações são abandonadas, o amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e as contendas. A alegria substitui a tristeza e o rosto reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que levanta o fardo, nem contempla a luz que desce dos tribunais celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, esse poder que nenhum olho humano pode ver, cria um novo ser, a imagem de Deus. A alma que se rendeu a Cristo é mais preciosa aos seus olhos do que o mundo inteiro. O Salvador teria atravessado a agonia do Calvário para que um só pudesse ser salvo no seu reino. Ele nunca abandona uma alma pela qual morreu. A menos que os seus seguidores optem por abandoná-lo, ele irá sempre sustentá-los. Mesmo nesta vida, o cristão tem um em quem confiar no tempo da necessidade. Ele irá ajudá-lo a suportar toda a prova. O pecador, contudo, tem de suportar sozinho todas as suas dificuldades. Desce na escuridão do grave remorso do sofrimento, preso por Satanás, porque ele é a sua presa legítima. Se há alguém que deve estar continuamente agradecido, é o seguidor de Cristo. Se há alguém que goza de verdadeira alegria mesmo nesta vida,
é o cristão fiel. O inimigo nunca pode separar da mão de Cristo aquele que simplesmente confia em suas promessas. Se a alma confia e age obedientemente, a mente é suscetível às impressões divinas e a luz brilha interiormente, iluminando a compreensão. Que privilégio temos em Cristo Jesus! No serviço de Deus, há alegria e satisfação. Deus não abandona o cristão em caminhos incertos. Ele não o abandona a vãs tristezas e contratempos. Cristo viveu rodeado pela presença do Pai, e nada lhe aconteceu que não fosse permitido pelo amor infinito para o bem do mundo. Esta foi a sua fonte de consolação e é também para nós. Aquele que é cheio do Espírito de Cristo habita em Cristo. O golpe que é dirigido contra ele cai sobre o Salvador, que o envolve com a sua presença. Tudo o que lhe acontece vem de Cristo. Ele não tem de resistir ao mal, pois Cristo é o seu defensor. Nada lhe pode tocar sem a permissão do nosso Senhor. Mesmo aqui, os cristãos podem ter a alegria da comunhão com Cristo. Podem ter a luz do seu amor, o conforto perpétuo da sua presença. Cada passo da vida pode aproximar-nos do Senhor Jesus. Pode nos dar uma experiência mais profunda do seu amor e nos aproximar do bendito lugar de paz. Ninguém precisa dizer que o seu caso é desesperador, que não pode viver como cristão. Pela morte de Cristo foram tomadas amplas providências para cada alma. Jesus é a nossa ajuda constante em tempo de necessidade. Clamemos a Ele com fé, que Ele prometeu ouvir e responder às nossas petições. Nunca sinta que a sua autossuficiência é a sua força. Só em nome do poderoso conquistador é que se pode ganhar a vitória. Na sua conversa com os outros, abunda em misericórdia, bondade e amor de Deus, e não seu juízo e justiça severos. Apeguem-se firmemente às suas promessas. Vocês não podem fazer nada por si mesmos, mas no poder de Jesus poderão fazer todas as coisas. Se estiverdes em Cristo e Cristo em vós, sereis transformados, renovados e santificados. O poder de orar como Neemias orou no momento de sua necessidade é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias nas quais outras formas de oração poderiam se mostrar impossíveis. Aqueles que trabalham nas tarefas da vida, pressionados e quase sobrecarregados de perplexidade, podem elevar a Deus uma petição para uma orientação divina. Quando aqueles que viajam por mar ou por terra são ameaçados por algum perigo grave, podem assim render-se à proteção do céu. Em tempos de dificuldade ou perigo súbito, o coração pode gritar por socorro a Ele, que se comprometeu a vir em auxílio de seus crentes fiéis, sempre que o invocarem. Apresentai a Deus as vossas necessidades, tristezas, alegrias, cuidados e temores. Não pode sobrecarregá-lo nem cansá-lo. Aquele que numera os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. Testemunho 2, Primeira Tábua, 15 de abril de 2017. Amados, essa madrugada de sábado,
amanhecendo, agora, sábado, 15 de abril de 2017. Hoje, eu estava dormindo e em meus sonhos eu vi este personagem branco, com longas roupas brancas até o chão, que estava em minha frente. Eu não podia ver seu rosto, porque seu rosto brilhava, mas eu pude ver que ele estendeu as mãos e trazia uma tábua em suas mãos e me disse: Vim comissionado da parte do Senhor, saí de diante do Senhor e fui comissionado para fazer você entender como guardar os mandamentos. Mas quando eu olho, eu vejo somente uma tábua com 4 mandamentos, ao invés de 10. Eu me assustei e disse: Mas são 10, não são 4. E ele me disse: Agora eu venho para te ensinar os primeiros 4, a primeira tábua. E então depois eu virei para te ensinar os outros 6. Eu me senti um pouco assustada a princípio, porque na minha mente havia sempre os 10. Os 10. Mas quando ele me disse isso, eu me tranquilizei. E ele começou dizendo: Os mandamentos, as pessoas não perceberam, mas é algo que vai além do que a mente humana pode entender e da vitalidade que eles têm. Como eles são vitais para que possamos ser selados para estar diante do Senhor. Então, ele começou a me dar o primeiro mandamento: Não terá outros deuses diante de mim. E ele começou a me explicar: Deus é tão santo, Deus é tão sublime. Se eu me levanto de manhã e não tenho Deus em minha mente, já tenho outro Deus, porque estou pensando em outras coisas. Se eu saio da minha casa, o primeiro que tenho que fazer é me inclinar diante do meu Deus e pedir a Ele que cuide de mim, que me guie, que me ilumine, que me proteja, para que eu esteja no caminho que Ele deseja me levar durante esse dia. Se eu estou em sua natureza, por exemplo, Ele me deu um exemplo que se passou comigo ontem, enquanto estava fazendo os preparativos para o sábado. Eu estava cuidando de umas roupas no meu jardim, que eu tinha pendurado no varal, e de repente eu vi que um caracol subiu em uma das camisas. E peguei o caracol e disse: Olha, o que é isso aqui? E eu peguei e joguei o caracol, porque lá foi pelo ar. E eu não sei. Deus sabe onde foi cair. E ele se lembrou desse evento e disse: Não, isso é a criação de Deus. É a criação de Deus. E nós temos que tratá-la com respeito. Se Deus é o seu Deus e Ele está em primeiro lugar, tudo e cada coisa que está viva na natureza, seja plantas, animais ou outras pessoas, são a criação de Deus. E se Deus é meu Deus e eu não tenho outros deuses diante de mim, eu tenho que respeitar isso, porque é a criação do meu Deus. Ele é o meu único Deus supremo. Outra coisa que também me disse foi que se nós, em todo momento, estivermos colocando o eu, nossa conveniência, o que nós queremos, nossos desejos, tudo, antes de fazer a vontade de Deus, já estamos colocando outro Deus diante dele. E me disse: todos estão pecando nesse primeiro mandamento, inclusive você. E quando me disse isso, eu disse: Mas, Senhor, é que, imagina, vivemos nesse mundo e vemos tantas coisas e temos tudo à nossa frente. E ele me dizia: Tendes que ter minha lei em sua mente. Tendes que ter a lei do Senhor em sua mente em todo momento e em todo lugar, para que assim não incorra
em ter outros deuses diante dele, porque ele é demasiadamente santo. Em todo momento e em todo lugar, essa era a comunhão. Esse era o presente que tinha Moisés, que tinha Elias, que tinha Enoque, que tinha Abraão, que aprendeu a ter Jacó ao final da sua jornada aqui na terra. Então eu dizia: Senhor, mas quem poderá chegar a isso? Nessa época de tanta corrupção, de tantas situações, de tanto corre-corre. E ele me dizia: há um povo, mas eles não entenderam completamente a grande importância da minha lei. Ele me dava um espaço de tempo para que eu pudesse assimilar o que ele estava dizendo. E então voltava e repetia: Não terá outros deuses diante de mim. E até aí ficava: Não terás outros deuses diante de mim. E então começava a me ensinar como que eu podia ver quanto estávamos fazendo as coisas do dia a dia, seja os que estão em casa, no trabalho, no campo, como seus pensamentos estavam o tempo todo em outras coisas, quando o dever era estar com o pensamento todo o tempo nas coisas de Deus. Porque ele me dizia: se buscas primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo, porque ele sabe as necessidades básicas que nós temos aqui na terra. Mas como estamos buscando nossas necessidades básicas primeiro, ele não pode nos ajudar e não pode nos dar o que estamos pedindo, porque não o estamos buscando. E ele não vai passar por cima de sua lei que há estipulado. Devemos primeiro buscar a ele e então ele vai nos abrir as portas para que possamos fazer e obter as coisas que necessitamos nessa vida, para estar aqui o tempinho que nos resta, porque ele já está voltando. Então, depois disso, ele me disse: Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então eu disse: Mas, Senhor, não estamos adorando ídolos. Então ele me dizia: Não, ocorre que isso vai mais além. Quando colocamos nosso eu em primeiro lugar, estamos nos inclinando diante desse ídolo. Quando eu me levanto de manhã e penso primeiro no que eu quero, o que eu vou comer, o que vou fazer, isso já é meu ídolo. Aí já estou me inclinando diante dele, me dizia. Quando tu fazes algo por seu próprio plano, faze-o sem consultar ao Senhor e não coloca em sua oração, aí já está se inclinando diante de outro Deus. E isso é o que meu povo deve entender. O motivo pelo qual Elias, Enoque, Moisés e Jacó, no final de sua vida, e Abraão puderam chegar aonde chegaram, foi porque eles não tinham critério próprio. Tudo deles passavam primeiro pelo escrutínio da vista de Deus e pensamento de Deus. Para tudo, eles o consultavam. Senhor, tu sabes que eu estou pensando em fazer isso, mas qual é a sua vontade? É assim que os planos devem ser apresentados a Deus. E então o Senhor transcrevia na mente deles se era correto ou lhes passava a palavra aceito, se estava correto. E isso meu povo não está fazendo. Por isso, não estão recebendo discernimento como deve ser para saber os tempos em que estamos, porque estão violando a lei de Deus. Tudo é o que eles querem, como eles planejam, e o céu não funciona dessa maneira. No céu, tudo é de acordo com o que Deus estipula. Todos fazemos assim e todos estamos em harmonia. Todos estamos tranquilos
e todos podemos gozar dessa paz que somente Ele pode nos dar por meio da obediência. E voltava a me repetir: não terá outros deuses diante de mim, não se incline a eles, não os honre. E repetia: vocês, os seres humanos, honram muito o eu, honram muito os títulos, honram muito as celebridades, honram muito as pessoas que, segundo vocês, são superiores em questão de pensamento e, sem embargo, estão esquecendo o pensamento de Deus, o pensamento daquele que realmente é o que os pode guiar e o que os pode levar até a Canaã celestial. Depois me disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então aí não tive palavras. Me levaram e me vi que estava diante de um trono que brilhava. Eu vi alguém sentado nele, mas não podia ver quem era. Brilhava muito. Eu via anjos, e esses anjos não mais iam mencionar o nome de Deus. Eles se curvaram, eles colocaram o rosto deles quase no chão, e suas asas os cobriram. E ele me dizia: se nós, que somos seres santos, quando vamos falar o nome de Deus, me disse, muitos nomes aos quais todos se referiam a Deus, nos inclinamos. Nós nos espantamos quando vemos vocês mencionando o nome do nosso Criador, de seu Redentor, de seu Salvador. E vocês, como se nada, não se inclinam. É uma falta de reverência, é uma irreverência. Estamos violando o mandamento quando dizemos o nome do nosso Deus apressadamente, em provérbios populares, descomedidamente, sem lhe dar a reverência que merece. E eu via como vinham outras pessoas que tinham coroas e chegavam diante do trono de Deus. E a primeira coisa que faziam eram tirar suas coroas da cabeça, iam se inclinando até ficaram de joelhos e colocavam suas coroas ao seu lado e abaixavam a cabeça completamente até o chão e o reverenciavam. E já logo eles estendiam as mãos. Então se levantavam, sem colocar a coroa. Esta eles mantinham em suas mãos encostada no seu peito. Eu via que falavam algo, mas não sei o que estavam falando. E quando iam se despedir, se inclinavam novamente, estendendo suas mãos. Então se levantavam e se punham logo de costas para ele, pois já iam embora. E então colocavam suas coroas na cabeça. E então me disse: esta é a reverência que praticamos aqui no céu. Essa é a reverência que nós temos diante do nosso Deus. E essa é a reverência que vocês devem começar a praticar na terra, porque isso é o que vocês virão fazer aqui quando forem salvos. Foi tão lindo, foi tão maravilhoso, foi tão solene esse momento. Agora eu entendo quando às vezes leio as visões de Ellen White ou os sonhos que ela teve, porque ela dizia que quando ia lá, pedia para não voltar. Porque é estar nesse lugar que humanamente todos desejamos, de paz, de tranquilidade, de não haver mais corre-corres, não mais problemas. Mas sim, posso lhes dizer, irmãos, como me repetiram, que esse amado lar que tanto desejamos, os que esperando sua vinda e ansiamos que o Senhor venha logo buscar o seu povo, está às portas, e logo vamos estar lá. Logo passou ao quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amados, aqui também me foi dada uma demonstração. Eu fui levada a ver Adão e Eva quando estavam no jardim do Éden. Era maravilhoso ver esse casal nesse mundo tão lindo, tão maravilhoso, muito diferente do que vemos agora. Agora, posso perceber que o que estamos vendo nada mais é do que uma pitada do que restou depois que o pecado entrou. Era tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. Não havia trepadeiras tão entrelaçadas nas árvores do jeito feio que você vê hoje. Ali, as flores eram todas maravilhosas. Vi que era sexta-feira e, quase ao pôr do sol, o coro de anjos apareceu no céu. Eles começaram a cantar alguns hinos tão lindos, tão maravilhosos. Não, não me lembro de nenhum, porque não os conheço, mas não consigo esquecer como foram maravilhosos. E eles cantavam, e cantavam, e cantavam tão solenes, tão lentos, tão calmos. Pude perceber que eles cantaram 7 vezes, 7 músicas diferentes ou 7 canções diferentes. O santo casal assistiu com admiração e assim que terminaram de cantar, Jesus apareceu. Jesus apareceu a eles para receber o sábado que ele havia instituído no jardim do Éden. Ele estava lá. Havia outra pessoa que o anjo me disse que era o Pai, mas o que eu vi foi apenas costas dele, e no meio das árvores soprava uma brisa suave e refrescante. Nós podíamos sentir isso em nossos rostos. Mas as árvores não se agitavam com fúria como vemos agora quando o vento bate nelas. Era algo tão pacífico e as flores se moviam como com aquela majestade de lado a lado, algo tão maravilhoso. E aquele que estava comigo me disse: Esse é o Espírito Santo, que está aqui conosco, porque os 3 se juntaram naquele primeiro dia de descanso para receber o Santo Sábado com o casal santo. Então eu vi como eles se despediram e foram para o céu. E aqui na terra veio a noite, e como eles iriam descansar debaixo dos arbustos, eles estavam alegres e felizes. Mas fui então levada para o céu, para ver como eles faziam no dia de sábado lá. E vieram muitas pessoas para a cidade santa, para receberem o sábado do Senhor. Enquanto aqui estava de noite, lá era dia, porque não existe noite lá. E todos eles estavam louvando e regozijando no Senhor em seu dia santo. Eu perguntei ao anjo e disse: Mas aqui há 2 noites. Quando para alguns é dia, para a outra metade do mundo é noite. E ele me disse: Ele sempre está durante o dia com seus filhos para receber o sábado também. Mas sai um momento enquanto um e o outro lado estão descansando para regozijar-se também no céu com os outros seres que vão adorar de sábado em sábado lá na pátria celestial. Foi maravilhoso ver isso, irmãos. E me disse: meus sábados, desonram meus sábados fazendo reuniões, falando palavras que não são as palavras que estou esperando neste sábado, porque eu estou lá com eles, eu estou vendo todas as coisas. Não abrem minha palavra, não lhe esquadrinham.
não abrem o espírito de profecia. Não, eles não querem saber sobre o que tenho revelado. Eles estão em seus próprios pensamentos, alguns desejando que passem aquelas 24 horas para fazer o que querem, para continuar com seus planos. É como se essas 24 horas atrapalhassem, como se eles não quisessem que existisse. Mas por causa de um compromisso para as pessoas que os observam, ou porque dizem que são adventistas do sétimo dia, bem, lá estão eles, mas o coração deles não está lá. E ele me mostrou muitas coisas. Ele me mostrou como as pessoas estavam pensando em prazeres sexuais, prazeres mundanos, todos os tipos de coisas que o inimigo nos coloca na frente, menos pensando nas coisas de Deus. Ele me diz: Você sabe por que Abraão, por que Elias, por que Enoque, por que Moisés e Jacó, no final de sua vida, puderam entender e foram capazes de superar e alcançar o ideal que eu espero de cada um de vocês? Porque eles entenderam essas coisas. Porque os 3 primeiros mandamentos dessa primeira tábua, se não os obedecermos ao pé da letra e não os aplicarmos da maneira como estou descrevendo, o sábado vai ser uma tortura, porque não vamos chamar isso de prazer. Porque esse interruptor vai ficar dentro de nós e todo o tempo nós vamos estar pensando nessas 24 horas sobre o que deixamos de fazer ou o que tivemos que parar. Mas ansiosos que comece o domingo para continuarmos nossas caminhadas. Quem quiser obedecer ao sábado como ele é, respeitá-lo como ele é e dar a honra que esse dia merece, que é honrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é separar essas 24 horas para o seu serviço, para que ele nos instrua, porque ele deixa o seu trono, ele deixa o céu para vir aqui conosco, para nos instruir. O mundo o está perdendo. E se não fizermos os 3 primeiros mandamentos florescer em nossas vidas, nós nunca seremos capazes de cumprir o 4º mandamento como Deus quer. E quem não obedece aqui na terra, sabendo o que é guardar o 4º mandamento como Deus quer, não obterá a salvação. E ele disse: diga a eles, por favor, que estudem a palavra. Diga a eles que ele está disponível nessas 24 horas para ensiná-los. Diga a eles que, embora não vejam essa bênção, ela está disponível. Que a tomem, porque o que ele quer é salvá-los. Meu marido me perguntou essa manhã, quando eu estava contando tudo a ele, se era bom que outras pessoas soubessem. E eu disse: Bem, eles vão me perguntar: quem você pensa que é? Porque eu não peço essas coisas chegam. Meus amados, eu lhe digo de todo o coração, eu não penso que sou melhor do que ninguém. Eu não sou nada, sou uma pecadora como você, uma pecadora que precisa do Senhor e que também precisa aprender essas coisas a fim de ser salva como você. Entretanto, compartilho com vocês, para que seja o Espírito Santo do Senhor que nos oriente a fazermos as coisas como Deus manda, porque Ele está muito próximo, e Ele está enviando, eu entendo, essas coisas para que demos importância para o que realmente é importante. Irmãos, que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja com cada um de nós e nos ilumine para que em breve possamos estar todos na pátria celestial. Bênçãos para todos.
Testemunho 3, segunda tábua, parte 1, 24 de abril de 2017. Eram 2 horas da manhã quando tudo começou. Estava sonolenta, meio dormindo, meio acordada. Tinha ido ao banheiro e quando retornei para o quarto, o sonho aconteceu. O anjo brilhante apareceu de novo e me disse: Eu sou o anjo que saiu diante do Senhor e venho para explicar-lhe a outra tábua dos 10 mandamentos. Os mandamentos sempre apareciam em letras de ouro e continuou dizendo: Venho explicar a segunda tábua, os outros 6 mandamentos. O primeiro: honra o teu pai e a tua mãe. E conhecemos a verdade, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Foi-me explicado que os pais são a expressão ou extensão do amor ágape que o céu goza, dando a cada família, mas que não honramos nossos pais quando sabemos que eles precisam de nós e não estamos lá para eles. Eu vi cada filho, por gerações, pensando em seus próprios planos e metas. Deixavam para trás o que era realmente importante. Colocavam seus pais a cuidado de outros em casas de repouso, e o afeto natural deles iam se apagando com as coisas deste mundo e era substituído por suas ambições. Também me foi mostrado pais e mães que foram verbalmente e fisicamente maltratados por seus filhos e filhas, conhecedores da verdade, que fizeram seus pais sofrerem. Eles choravam e gemiam diante de Deus por seus filhos. Anjos saíam rapidamente com as orações diante de Jesus, e eu vi como Jesus levantou as mãos, e estes novamente vieram rapidamente para assistir com o Espírito Santo esses filhos que estavam desencaminhados. Mas muitos desses filhos recusavam a advertência. Outros já aceitavam. Logo aqueles que aceitavam, a alegria deles retornavam, e eles retornavam para seus pais e viviam felizes. Mas quando eu estava vendo tudo isso, o anjo me disse: Ninguém que seja instruído e se afaste, e não se arrependa, pode ser salvo, mesmo que esses pais intercedam por eles. Eu vi como haviam muitos pais e mães em hospitais com fortes problemas de saúde por causa do sofrimento que afligia esses filhos. E eles sofriam muito ao ver seus filhos felizes na estrada para a perdição. E mesmo que eles orassem e os avisassem, eles não queriam prestar atenção. Mas alguns pais advertiram seus filhos e eles retornaram, mas muitos não retornaram. O anjo me disse: Olha, e eu vi uma grande luz e era muito brilhante e ficou no meio dos pais e dos filhos e eles começaram a brilhar tanto que eu mal podia vê-los. Então eu perguntei o que era que eu mal podia ver. Então ele me disse que era o espírito e poder de Elias, o poder do convencimento final, o último chamado da graça antes que termine, pois está prestes a acabar, amados. É assim que me foi dito. Aqueles que aceitam serão aceitos no amado. Então eu vi como aquela luz desaparecia e pais e filhos se abraçaram e caminharam juntos. Mas outros, quando essa luz estava neles, desapareceu. Pude ver como alguns estavam indo para um lado e outros para o outro. Alguns deles levaram luz e outros não. Então eu perguntei: dos que se separaram, por que alguns carregam luz e outros não?
Então ele disse: Olha de novo. E quando olhei, vi densas nuvens negras que se instalaram sobre alguns que se separaram, enquanto os outros traziam luz. E eu queria saber melhor, e lhe perguntei: Por quê? Me diga. Então ele me disse que aqueles que estavam com luz eram aqueles que haviam aceitado o Senhor, mas infelizmente eram famílias que alguns aceitaram e outros não. Houve uma separação. E embora aqueles que foram com a luz estavam com essa luz brilhante, eles choraram, porque viram como seus familiares, que eles tanto amavam, não haviam aceitado. Foi tremendo, bem sofrido, porque sempre digo, me são mostradas pessoas que conheço, algumas não. Muitos deles, dessa vez, eu não conhecia, somente algumas, e era muito triste ver o que estava acontecendo. Eu também vi pais na escuridão e filhos que estavam na luz. E filhos na escuridão e pais na luz, porque havia separação entre as famílias. E o anjo me disse: É o livre-arbítrio. Nós não podemos, nem mesmo se quisermos, intervir. O anjo também me mostrou. A televisão, novelas, filmes, cinemas, livros eletrônicos, estudos, obras, ideias, sonhos, tudo isso separava os filhos de pais e pais de filhos, e o afeto natural era pouco a pouco perdido na humanidade. Vi em outros grupos como era seu falar, andar, pensar, como era a palavra do Senhor. Estes grupos que eu vi eram muitos diferentes do grupo anterior. Eles eram toda a palavra de Deus no falar, no andar, no pensar, em sua natureza. Eles se regozijavam na natureza de Deus, em meditação, no plano da salvação, em sua lei. Eles foram abalados com os ataques super fortes, amados, por coisas que dificilmente podem ser descritas, mas permaneceram unidos, porque estavam unidos sobre as asas de Jesus Cristo. Além disso, como o sonho estava acontecendo, vi alguns pais deixarem seus filhos se governarem sem qualquer regra e causou uma grande amargura para esses pais quando viram o que havia acontecido com seus filhos, conforme iam crescendo. Vi também que todo filho que fazia sua própria vontade e esquecia suas tarefas era infeliz, estava em depressão, andavam ansiosos e às vezes até muito doentes, porque quem os dirigia era o inimigo das almas. Por isso, perderam essa afeição natural e não mais amavam aqueles que os haviam trazido ao mundo e que oravam por eles. Comecei a pensar e disse: Senhor, mas o que vai acontecer com essa situação? E me disse: se nossos olhos pudessem abrir e ver como desde o ventre todo bebê é educado para a salvação ou para a condenação, os pais fariam melhor uso desse dom que o céu lhes dá. Então eu disse: Uau, que grande responsabilidade é ser pai e mãe, quanta leviandade de nossa parte e não pensamos. O anjo estava me dizendo que geramos semente boas e más, tanto para a salvação quanto para a perdição. Então, foi isso que me foi dito no primeiro mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então, saiu em letras, novamente de ouro, o próximo mandamento: não matarás. Eu vi como esse mandamento foi violado sem nenhum ataque físico. O sofrimento que os filhos davam a seus pais os matavam. O sofrimento que os maridos davam às esposas as matavam e vice-versa.
Vi como os pais matavam os filhos de sofrimento, dor, abandono e desespero. Era tão terrível, amados, ver aquelas cenas que eu não conseguia ver. O que via era como se pudesse vê-las por dentro e sua vitalidade interior ia se acabando pouco a pouco. Eu via famílias com filhos e pais que ficavam fora por longos e prolongados tempos, como o fardo só caía sobre a mãe e ela continuava a enfraquecer pouco a pouco, adoecia, mal conseguia se mexer, e o anjo me disse: esses maridos, Deus os acusa de homicídio. Eles são acusados de assassinato perante a lei de Deus. Vi também muitos se levantarem contra outros com insultos, perseguições verbais, descréditos, e estes também, ele me disse, estes também são acusados de homicídio. O anjo me disse: tudo, 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 tudo conta, tudo está escrito. Eu vi quantos também rejeitaram os remédios que o céu nos deu em seu grande amor. Estavam tão doentes de morte, tão doentes que não puderam parar. Estavam super pálidos e o anjo me disse: estes também são acusados de homicídio. Eu vi um anjo. Esse anjo era o instigador dessas coisas e seu trabalho era terrível e infernal. Tudo em seu caminho era desolação e morte. Se o convidássemos para vir, ele não esperaria. Quando eu perguntei: e quem é esse anjo? Ele me disse que esse anjo é o anjo do abismo. Nós o convidamos em nossas ações, em nossas decisões, e ele está sempre presente. Eu vi como alguns plantavam em lindos campos, onde havia ar puro e batia o sol. Eles estavam em contatos com árvores, com flores. Suas bochechas, que eram pálidas pela doença, ficavam vermelhas, e o anjo me dizia: você vê esse grupo? Esse grupo recebeu seu pagamento justo. Aquele que semeia bem, colherá. Mas então eu fui levada como se fossem em hospitais e vi coisas cheias de drogas. Bem, as drogas estavam na ordem do dia. Os corpos que estavam lá dificilmente poderiam ser movidos. Eles morriam por intoxicação. Eu vi como sua corrente sanguínea estava cheia de muitas drogas, muita sujeira, e me diziam: eles morrem pela corrente sanguínea, estão envenenados. Então, quando vi que nessas pessoas que preparavam as drogas havia uma mente que não era humana e estava trabalhando através das drogas, essa mente era que fazia com que eles pudessem preparar as drogas, e muitos os acariciavam. Mas o anjo me disse: olhe, olhe, veja o que está acontecendo. Vi o que as pessoas faziam com as drogas que eles lhes davam. Então eles os acariciavam, os prendiam ao peito. Eu via que essas drogas se transformavam em escorpiões e eram como escorpiões que tinham grandes venenos e os atingiam, envenenavam seus corpos de gravidades e muitos deles foram mortos. Então o anjo também me disse: estes também são acusados de homicídio voluntário. E ele continuou me dizendo: medida por medida, de acordo com seu conhecimento será medido. Isso me fez estremecer, porque eu disse: Senhor, uau! Tantas vezes falamos com as pessoas sobre a reforma de saúde e todas essas coisas. Mas ele continuou repetindo para mim: medida por medida, de acordo com seu conhecimento, é que será medido. Então eu também vi como o anjo do mal falou nos ouvidos dos humanos e sugeriu que eles acabassem com suas vidas, com a vida dos outros
E então ele tinha logrado êxito. Ele rira, mas rira com uma risada assustadora. Estremecia tudo, sentia que o planeta estremecia. Ele rugiu e alguns foram protegidos por uma luz, porque ele também queria destruí-los. Mas quando queria destruí-los, não podia, porque tinham proteção especial. Mas ele rugia de raiva, porque queria tocá-los e não conseguia. Então o anjo me diz: os eventos correm e é necessário fazer isso e aquilo. Ele repetiu para mim várias vezes: é necessário fazer isso e aquilo. Assim, logo depois de ver e mostrar-me isso, me passou de novo as letras de ouro e me disse: leia, não adulterarás. Então ele disse para mim: venha e veja. Quando eu vi matrimônios. Eles eram bem casados, casados pela igreja, pela lei, mas eles corromperam seu leito com aberrações ilícitas. Havia uma nuvem de anjos mau ao redor, cobrindo a cama deles. Era terrível. Eu não podia acreditar no que estava vendo, amados. E ele me disse: depravação atrás de depravação sob o manto do casamento. O que ele criará é desolação, doença, estresse e infelicidade. Todos esses apetites depravados que buscam maior deleite nos outros são terríveis. O que está acontecendo é terrível. Então eu vi como as pessoas que se divorciaram se casaram novamente, sem que seus cônjuges estivessem mortos ou casados. E a igreja os recebeu e lhes deu posições com toda a liberalidade. O anjo gritou para mim nesse momento. Eu estava com medo porque o anjo gritou. Ele sempre falou comigo, mas dessa vez ele gritou. E quando ele gritou, ele disse: isso é inadmissível. Deus não está lá. Isso é abominação. Isso é abominação. E ele gritou e disse: adultério. O adultério é a ordem do dia. Suas mentes são depravadas, seus olhos não são puros e menos suas ações. Era terrível, irmãos, o que estava acontecendo ali. Então me passou uma cena terrível e eu vi um grande templo. Era muito bonito, mas o que eu vi lá me fez pensar que era um dia de sábado. Havia um desfile entre a igreja e me disseram para olhar. E quando olhei, vi os preparativos nas casas daqueles que eram adventistas. Entendo que eram adventistas porque estavam se preparando para o sábado, mas tudo era luxo. Havia muita ostentação, vaidade, falácias, e eles não lhes davam a real importância do momento, do que é realmente o sábado do Senhor. Então vinha o sábado de manhã e todos estavam bem vestidos, trajes que moldavam os corpos das senhoras, e todas elas desfilavam pela igreja. Então o anjo me disse: olha agora, olha de novo. Então eu vi mulheres com bustos de fora, coxas que eram visíveis, roupas justas, cores vivas, que quase uma eu não pude ver. Então cada uma ao chegar na porta estava feliz, mas sua alegria não era real. Quando eu olhava para o pescoço delas, todas usavam cachecol, mas eu disse: esse cachecol é estranho, porque está se mexendo e não está ventando. Então, quando me aproximei de uma delas para ver por que ele estava se movendo, mesmo não havendo vento, e ao olhar para o cachecol, ele se levantou por um canto e havia uns olhos amarelos grandes, estavam rasgados. Então me olhava desafiante e voltou a se acomodar no pescoço da pessoa que o usava. Algo me disse para olhar mais fundo, e quando olhei mais fundo, vi muitas pessoas que estavam com esse mesmo cachecol. Todas eram senhoras, algumas não tinham,
mas a maioria tinha. Então, quando olhei para o púlpito, havia uma senhora que estava dirigindo e ela também tinha um cachecol igual às que tinham as senhoras que estavam ali. Então, em determinado momento que ela estava dirigindo o seu cachecol, ela deu um sinal que eu pude entender como um sinal para os outros cachecóis que as outras tinham no pescoço. E todas elas começaram a se mover e desceram do pescoço até os pés, e subiam os pés e coxa dos cavalheiros. Então eu disse: Olha, vai picar. O anjo me disse: Olhe, concentre-se. Percebi que não havia concentração para a palavra viva, que todas as paixões vividas era o que estava na cabeça dessas pessoas. Eram sonhos, desejos e apetites carnais. Amados, eram a ordem do dia naquele lugar. Toda depravação, exceto a palavra de Deus. Então o anjo gritou novamente, e quando ele gritou eu me assustei, porque um anjo gritando é algo urgente. Ele gritou 3 palavras, amados, que eu não consigo tirar o grito da minha cabeça: sujeira, abominação, traição. Eu estava apavorada, nunca tinha visto isso. Meu acompanhante, tão incomodado, era tão exasperante para ele aquela situação que ele virou o rosto para não olhar. Então, enquanto isso, eu olhei dentro da igreja e tudo seguiu seu curso normal, e o anjo disse: Isso é adultério e fornicação, e aqueles que participam não podem obter a salvação. Eu estava tão triste, amados. Era tão triste aquela cena, foi tão triste aquele momento, mas depois eu saí de lá. Era uma rota muito rápida. Fui levada a um lugar onde havia águas e vi uma praia que era linda, linda a praia. Mas em um momento ele me disse que olhe bem. E quando eu olho bem, vejo muitos demônios que abundaram lá. O anjo me disse: Venha, olhe para isso. É um trabalho terrível. Mas eu não entendi. Perguntei qual é o trabalho e ele disse: Com o tempo você saberá. Eu vi como havia depravação nesses lugares, coisas terríveis. E ele me disse: Tudo, tudo está escrito. Tudo está escrito nos livros que você vê diante do trono. Segunda Tábua, parte 2, 24 de abril de 2017. Continuação, testemunho 3. Então, amados, foi-me mostrado novamente letras brilhantes e disse: Não furtarás. Depois disso, ele me mostrou roubos e morte por dinheiro e poder. O anjo me disse: Isso você conhece, mas vem, eu vou te mostrar. Assim, ele me levou e me levantava, era alto, e eu estava no alto da terra, porque eu podia ver os continentes, e havia muitas pessoas que estavam orando, sofrendo, clamando. Havia uma tristeza e uma busca pelas coisas de Deus em lugares diferentes, que clamavam por sabedoria de cima para trazer a palavra da verdade, inadulterada a este mundo que estava em escuridão terrível. Então eu estava feliz, porque eu disse: Bom Senhor, há pessoas que estão te buscando, pessoas que estão buscando em espírito e em verdade. E para mim foi um incentivo, porque eu tinha sofrido muito por causa do que eu estava vendo antes. Então, quando o anjo me disse novamente: Veja, eu vi como as cestas da igreja estavam cheias de dinheiro, estava transbordando, e aqueles que as recebiam estavam muito felizes. Eu disse: Que maravilha!
Agora essas pessoas que sofriam por Jesus seriam aliviadas. Mas o anjo me disse para olhar novamente. E quando eu olhei, vi como esse dinheiro foi levado por caminhos errados. Caía longe daqueles que clamavam a Deus por sabedoria do alto. Esses recursos, amados, foram desviados, foram levados para pessoas que já estavam enriquecidas, e isso as enriquecia mais. Levado a pessoas proeminentes, pessoas que lucravam, que minimizavam a mensagem, que era uma mistura do bom com o mal. Então eu fiquei desesperada e disse: Senhor, mas como pode ser? Como isso pode estar acontecendo? Então, em meu desespero, eu disse a ele: faça alguma coisa. Muitos sofrem, passam fome e são muito limitados do básico. E se algum desse dinheiro chegar, será muito melhor para eles. Mas o anjo disse: Não, nós não podemos. Não podemos intervir. Este é o livre-arbítrio de cada um e não podemos violá-lo. Assim, a verdadeira mensagem, ele me disse, será levada com muito sofrimento e escassez, mas somente assim, pode chegar sem qualquer mistura. Não, eu não entendi. Era muito difícil ver como aqueles que realmente faziam trabalho eram muito limitados nas coisas que tinham, mas continuavam com zelo e dedicação. Era como se todo problema, toda situação que eles tinham os encorajassem a seguir e continuar em frente. Enquanto nesse grupo eu vi que estavam lutando, o outro grupo vivia lucrando, vivia confortavelmente, sem limites. No que queriam lá eles tinham, mas mesmo assim não tinham luz, porque misturavam a verdade com a mentira. Eles misturavam a verdade, e enquanto eu estava vendo isso, eu sofria, porque eu realmente vi os servos de Deus que estavam passando por situações muito terríveis, de extrema pobreza. O anjo me disse: tudo está escrito, olho por olho, dente por dente, nenhum nem outro escapa ao escrutínio de Deus. Nosso grande Deus tudo vê, tudo é visto por Ele. Ele conhece todas as coisas. Então, naquele momento, amados, comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito porque havia fome. Havia fome de conhecer a verdade pura e era muito escassa naquele momento. Mas de repente fui levada como a um armazém. Era uma grande sala. Essa sala tinha muitos tesouros, tinha muito dinheiro. Perto de mim havia algumas moedas realmente grandes. Então, estendi minha mão para tocar uma das moedas que brilhavam. E o anjo me disse: Não, não faça isso, porque você vai ser rejeitada. Então eu me assustei. Rapidamente tirei a mão e, quando olhei de novo, vi muitos que vieram. Vinham para aquela sala onde tinham muitos tesouros e se curvavam e entregavam tudo o que tinham em troca de algo daquele lugar. Então eu perguntei: Mas quem é o dono de toda essa riqueza que estamos vendo aqui? E ele disse para mim: O dono disto é Belial. Olhe. Então, quando eu vi muitas cobras que foram submersas debaixo dessas moedas e dos tesouros que haviam ali. Então, elas acariciavam os que prostaram ante este tesouro. As cobras passavam sobre eles como se os esfregassem, e então se aproximavam de seu peito e os mordiam, e eu vi como eles caíam no chão, e em um momento eles começaram a ofegar, até pararem de respirar. Então o anjo começou a chorar. É muito triste ver um anjo chorar, porque ele é um anjo celestial, e pensamos que lá em cima tudo é alegria e que não há tristeza. Mas há tristezas, porque neste mundo há muita tristeza, e eles sofrem por nós. Então o anjo me disse: eles são acusados de roubo, acusados de assassinato e adultério na frente do nosso grande Deus. É por isso que você viu que eles caíram no chão e pararam de respirar.
Depois disso, saí, como eu lhes disse antes. A turnê foi muito rápida. Ele me mostrou outras palavras. Também estavam em ouro como as anteriores, e dizia: Não dirás falso testemunho. Então, ele me fez uma pergunta: Você entendeu isso? Eu disse que sim. Então ele disse para mim: Venha, veja. Eu vi onde as pessoas se reuniam e elas estavam denegrindo e difamando a pureza do Evangelho de Deus e seus mensageiros. Eles baixavam a norma a ponto de não haver linha de distinção, e se alguém vinha para levantá-la, era oprimido e caluniado. Eu vi quantos não suportaram a perseguição e todas as acusações que foram feitas contra eles. Então, eles deixavam as fileiras de Deus para nunca mais voltarem. Eu também vi outros à medida que eles gradualmente cediam à pressão para não se sentirem rejeitados. Mas vi outros que a cada momento que eram atacados fortemente, eles brilhavam mais e mais e não se deixavam derrubar pelo que estavam passando. Mas o ódio contra eles era tanto que o anjo do mal foi visto escrevendo roteiros. Eu podia ver como eram as mentes das pessoas que estavam lá, que queriam atacá-los. Havia um anjo do mal, estava escrevendo as mentes daqueles que acusaram quem não se submeteu. Então esses anjos mal, instigantes, dominaram esses acusadores e os enfureceram com ódio, e eles procuravam a ruína dessas pessoas. Mas eles ficavam ainda mais irritados, porque uma luz poderosa brilhou ao redor daqueles que não cederam. Eles não puderam feri-los com um toque mortal que queriam dar a eles. Naquele momento em que eu estava vendo tudo isso, o anjo me disse: Eles são instigadores, são acusados de assassinato, são acusados de adultério, são acusados de falso testemunho e violam os 4 primeiros mandamentos da lei. Foi tão tremendo, porque eu tenho participado de reuniões e comissões e todas essas coisas desde que eu nasci. Cresci neste evangelho, eu pude perceber isso com as coisas do passado. Pude ver que muitas são reais e isso é assim. Então o anjo me disse: a norma é muito alta, mais do que diz ou imagino, e todos vão ter uma grande surpresa. Depois ele foi novamente mostrado outras palavras e me disse: Não cobiçarás. Mas o anjo dessa vez novamente me perguntou: Você entende? E eu respondi a mesma coisa: Acho que sim. Então ele me disse: Não é só desejar o material de alguém, outra pessoa. Isso vai além. Vem, eu vou te mostrar. Então eu vi Satanás desejando o poder de Jesus e como ele preparava a campanha no céu entre os santos anjos. Eu pude ver a devastação do pecado naqueles anjos que não lamentaram a dor, nem a grande separação que causou a todo o universo, não apenas a nós. O anjo me disse que a ganância é a chave para todos os males, que adorar outros deuses é ganância, que se curvar a eles é ganância, tomar o nome de Deus em vão e amaldiçoar é ganância, não descansar no dia em que ele estipulou, que é o santo sábado do Senhor, o 7º dia, é ganância. Não honrando o pai e a mãe é ganância, matar é ganância, adultério é ganância, roubo é ganância, falso testemunho e denegrir uma pessoa é também ganância. Tudo é a raiz da ganância. Ele me diz que a ganância é o mal supremo que mudou esse anjo de luz em Satanás. A ganância foi a que também tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Isso ficou claro para mim lá, muito bem dito. Ele me disse que a ganância é também o que acabou com a paz. A ganância é o que separa as famílias. A ganância é o que separa você do nosso Criador e nosso Redentor, disse ele. Aí o anjo acabou e eu fui levada diante de um trono branco. Era um belo trono, precioso, resplandecente, e havia alguém sentado, que eu não podia ver seu rosto, mas via suas mãos e pés.
Ele pediu um livro e eu vi quando levaram. Então ele abriu e leu nomes, nomes de gerações, que o anjo me explicou que eram nome de pessoas que estavam vivas. Eu vi também ao lado deste trono e daquele que estava sentado, 2 anjos sentados, como em escrivaninhas brancas, e brilhava como o trono. Cada um também tinha um livro, e de acordo com o nome que foi lido e a decisão que foi tomada, um anjo escrevia e o outro escrevia, mas eles não escreviam ambos ao mesmo tempo. Então, naquele momento, enquanto isso estava acontecendo, um anjo foi chamado e foi dado uma vara muito longa. Essa vara, amados, brilhava muito. E ele saiu. Saiu porque lhe deram uma ordem, mas eu não vi a ordem. E o anjo me disse: Venha, vamos atrás dele, porque é com a vara que ele vai medir. Então eu o vi. Nós ficamos atrás dele. Ele foi para uma igreja. Ele entrou na igreja, começou a medir as pessoas e, amados, na igreja 1 ou 2 foram os que deram a medida, não mais do que isso. Nenhum dos outros eles deram a medida. E eu sofri muito, porque o anjo tinha me dito que, de acordo com a medida, eles iam ser escritos em um livro ou em outro. Também fui levada para casas, porque estávamos indo atrás do anjo que carregava a vara. Eu vi algumas famílias que passaram na medida, mas também vi outras que não. Então o anjo me disse: O trabalho desse anjo é terrível. Olha, quando vi o rosto do anjo que estava com a vara, do rosto saía espadas e estavam em chamas de fogo, e me disse: Basta. E quando ele me disse basta, fiquei surpresa e não pude mais olhar para o rosto do anjo que carregava a vara. Então fomos a catedrais. Eram palácios, eram coisas grandes, cidades, e em todos o anjo colocava a vara de medição para ver se dava a medida. Mas, amados, o resultado foi terrível, foi terrível. Eu chorei ao ver esses resultados, porque eram muito poucos aqueles que deram a medida. Então fui levada para um campo. Haviam campos, montanhas, encostas. Era maravilhoso. Lá vi pessoas pobres, pessoas simples, pessoas humildes, lutando com as tarefas do dia. Nem todos davam a medida, mas a maioria sim. Então o anjo me disse: Este é o lugar que os prepara para dar a medida, dizer-lhes que este é o lugar que os prepara para dar a medida. E repeti várias vezes. Ele também me disse para dizer-lhes que se apressem, porque o tempo é curto. Eu vi pessoas com muita luz em volta delas, que brilhavam como a luz do trono que eu tinha visto antes, e elas se aproximavam de outras pessoas. E aconteceu algo com aquelas que se aproximavam, porque brilhavam. Então eu perguntei: por que essa luz é contagiosa? E o anjo me disse: preste atenção no que vou te dizer. A ira das nações virá, mas aqueles investidos pelo Espírito Santo já estão em preparação. Os eventos vão ocorrer muito rápido. Diga-lhes que a lei dominical está a um passo e muitos os pegarão de surpresa. Aqueles que deixarem por medo e não por convicção, eles perecerão, mesmo no lugar aonde vão, porque não há convicção. E eu estou vendo tudo. Chegará o momento de não comprar e vender. Apresse-se e conte-lhes. Então ele me disse: olha e vê. Vi, amados, o alto clamor. Vi o evangelho que foi pregado 100% em sua pureza. Era algo maravilhoso. É algo que não conhecemos, nunca existiu. Pelo menos no mundo que conhecemos agora, neste tempo, era sem mistura. Era um testemunho direto. As pessoas que as recebiam estremeciam e muitas saíam como que do feitiço. Vi que tremiam e saíam, abriam os olhos como que se acordassem e seus corações se tornaram ternos diante de Deus.
Eu vi que havia mais do que foram convertidos do que aqueles que estavam dando o alto clamor. E enquanto eles estremeciam e acordavam e aceitavam, os anjos do Senhor os dirigiram para as montanhas. Quando tudo isso acabou, eu vi como o céu escureceu. Veio trovão, raios e terríveis doenças começaram a cair sobre a humanidade. Os habitantes choravam, mas ficaram bravos e maldiziam. Não pediam ajuda do Senhor. Foi terrível. Houve desespero. Nada foi o mesmo. Todos gemiam de dor. Todo mundo estava sofrendo, exceto aqueles que estavam nas montanhas com os anjos. Nos sentíamos felizes. A única coisa que nos preocupava era que fomos encontrados fiéis diante de Deus. Essa era a nossa única preocupação naquele momento. Então, nós também vimos como muitos dos doentes começaram a escalar as montanhas e começamos a clamar por ajuda. Mas naquele momento vimos quando o céu nos ajudou e o que estava sentado no trono do céu apareceu. Eu o vi nas nuvens, eu vi quando veio e nos alegramos e todos nós começamos a gritar glória a Deus, aleluia. Nós já sabíamos e a convicção veio para todos nós que estávamos lá naquele momento e nada poderia nos tocar. Esse momento foi maravilhoso. Meu panorama mudou. Naquele momento eu gostei. É maravilhoso saber que vamos sair deste mundo e que não haverá mais sofrimento. Não terei mais dor. E tudo que conhecemos como mal não existirá mais. Mas nesse momento meu panorama mudou e me disseram: corra, corra e diga que o julgamento está prestes a acabar. Estou medindo e só quem dá a medida será salvo. Só quem dá a medida. Minha medição é muito alta. Sozinhos não conseguem. Eles têm que segurar em mim para que eu possa alcançá-los. Diga-lhes que estou pronto. E ele me repetiu de novo. Diga-lhes que estou indo muito em breve e estou a 1 minuto de distância. A 1 minuto de tirar as vestes sacerdotais e colocar as vestes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Façam os preparativos, porque já vou. Pelo meu povo, minha lei é minha regra. Eu governo o universo com ela, me disse, e é a minha lei de amor. Eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje, por séculos. Eu sou quem eu sou, o grande eu sou. Apenas o que eu quero dizer da minha parte, de todo o meu coração. Queria que todo mundo fosse salvo, mas infelizmente não será assim. Mas, por favor, busquem a Deus de todo o coração. Não descanse enquanto houver momentos de graça, porque nós vamos nos perder e vamos pôr os outros a perder com a nossa leviandade, com a nossa indiferença. Por favor, amados, em nome do Senhor peço-vos, humilhem-se diante do Senhor, busquem o seu perdão, busquem a aceitação e Ele cuidará de cada um de nós. Que o Senhor os abençoe.